Aí, galera do Matemática Sem Esforço, sou o Gilmar, professor de matemática. Estamos agora com a nossa função afim, conhecida também como função polinomial do primeiro grau. Vamos ver a definição e alguns exemplos. Ora, a função do primeiro grau, ela é nesse esquema aqui, ó. Ela é assim, f de x igual a x mais b. Ou pode ser y é igual a x mais b. Eu tenho que saber o quê? Que o a é um número real, b é um número real também. Então, ou seja, a pertence aos reais, b pertence aos reais. Só que o a não pode ser quem? Zero. Então, a pertence aos reais, só que o a é diferente de zero. Por que não pode ser zero? Se aqui for zero, vai sumir essa parte, vai só o b. Então, y igual a b vai dar o quê? Função constante. Então, função do primeiro grau, nesse esquema, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. A pertence aos reais menos o zero, não deixa de ser função do primeiro grau, vira função constante, e o b é um número real qualquer. Olha aqui alguns exemplos. Alguns exemplos aqui de função do polinomial do primeiro grau, ou função afim, como é conhecida. Aqui um exemplo que é f de x é igual a 2x menos 3. Outro exemplo, y igual a menos x mais 5. Nesse primeiro exemplo, o nosso a quem está acompanhando o x, aqui eu tenho que o a é 2. E b é o número que está aqui sozinho, sem letra, é o x, então é o menos 3. Nesse exemplo aqui, o nosso a, quem está acompanhando o x, aqui tem um x, não tem menos, então é menos 1. Então o a é menos 1. Aqui tem menos x, então tem menos 1x. E o b é 5. Agora vamos ver agora as características do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou conhecida função afim. Agora aqui a nossa função afim dentro do gráfico. Qual que é a característica principal do gráfico de uma função do primeiro grau, uma função afim? Seguinte, todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então tá aqui, é uma reta. Agora, o que eu preciso saber? Onde essa reta corta o eixo y e onde ela corta o eixo x. Peguei esse exemplo bem tranquilo, ó. F de x igual a x mais 2. Ora, ela vai cortar o gráfico lá no eixo y sempre o valor de b. Aqui, ó. Aqui o b é quem? Ó, o nosso a aqui, o a é 1 e o b é 2. Onde cortou o gráfico? No 2. Então sempre vai cortar o eixo y no b. Então, aqui o b é onde corta o eixo y. Então tá aqui, ó, sempre o valor de b. Agora o gráfico vai cortar sempre o eixo x aonde? Na raiz da função. Raiz da função? Sim. O que é a raiz da função? Agora vocês vão aprender a encontrar a raiz da função. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vou encontrar a raiz dessa função aqui. Vamos encontrar a nossa raiz. Para encontrar a raiz da função, o que é raiz? Também chamado de zero da função. Seguinte, é o valor de x que zera essa função. Vou chamar de raiz ou zero da função. Então é o seguinte, eu vou pegar essa função, x mais 2, e vai acontecer o que com ela? Vai zerar, vai ser igual a zero. Por isso que é chamado zero da função também. Raiz é o zero da função. Aí isola o x, mais 2 passa para cá, menos 2. Então a raiz da função é menos 2, e onde cortou o eixo x. Então corta aonde? No b. Corta o x aonde? Na raiz da função. Agora, para construir o gráfico de uma função afim. Ora, eu sei que é uma reta. Então, para determinar o gráfico de função afim, basta determinar 2 pontos. Deu essa função aqui. Se eu for escolhendo valor aleatório, substituindo para o x, vou montar os pontos. Vai demorar tempo. Tem um jeito mais prático. Basta descobrir onde corta os eixos coordenados. Onde corta o x e o y. Eu já sei que corta o y. Corta o eixo
o eixo Y no B. E eu tenho que o B aqui, né, f de x igual a x mais b. Então, B é isso aqui. Então, B 4. Então, eu já sei que o gráfico vai passar aqui no 4. Agora, onde corta o eixo x? O y é no B. O x é na raiz da função. Então, corta o eixo x. Corta o eixo x na raiz da função. Então, vamos descobrir a raiz. Como que eu faço para descobrir a raiz? Pega a função. Menos 2x mais 4. Raiz é o valor que anula essa função, ou seja, igual a zero. Aí eu tenho que menos 2x mais 4 passa para cá, menos 4. Como o x está negativo, vou multiplicar por menos 1. Quando multiplica por menos 1, você não toca não só do x, toca não todo mundo. E está menos 2x, fica mais 2x. Igual a menos 4, fica mais 4. X é igual a 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 4 dividido por 2, 2. Então, minha raiz é 2. Então, o gráfico vai passar aqui, ó, nesses dois pontos. No 4, que é o B, corta o Y, e o x na raiz, que é 2. Agora, só traçar uma reta unindo os dois pontos e está pronto o nosso gráfico. Agora, só unir os dois pontos, né? Então, está aqui o nosso gráfico agora, ó. Aí, gráfico em função do primeiro grau. É sempre uma reta. Basta determinar onde corta os dois eixos. Está pronto. Aqui agora. Falou o seguinte, ó. A função afim, o gráfico da função afim, passa pelo ponto A, 4, e pelo B, 2 e 6. E quer saber essa função afim. Para determinar essa função, eu preciso do valor de quem? Do A. Preciso do valor do A e do valor do B. O A tem um esqueminha. A igual y do segundo ponto menos y do primeiro ponto dividido por x do segundo ponto menos x do primeiro ponto. O y do segundo ponto, 6. Y do primeiro ponto é 4. X do segundo ponto é 2. X do primeiro ponto, 1. Então, olha assim, 6 menos 4, 2. 2 menos 1 é 1. O embaixo não precisa pôr. Então, já tem quem? O A. Achei o A. Vou achar quem agora? O B. Agora, presta atenção, eu já tenho o A. A minha função pode ficar assim, ó. Está começando a mudar a forma dela. F de x é igual... Quem é o A? 2. 2x mais B. O que eu posso fazer agora? Escolher um ponto qualquer. Vou pegar o ponto A. Vou pegar o ponto A. Ponto A que é 1 e 4. Nós sabemos que, ó, antes da vírgula é o x, depois é o y. Só substituir. Então, o f de x é o y. Então, ele vale quem? 4. Vamos ter que 4 é igual a 2. Que o A é 2. O x é 1. Mais B. Então, eu tenho que 2 vezes 1, 2. Mais B é igual a 4. Então, B é igual a 4. Mais 2 passa para lá, menos 2. Então, B é igual a 2. Eu já achei o A. Agora, achei o B. Agora, monta a função? Monta. Agora é só substituir. Então, tem aqui a função minha, f de x, que é igual a x mais b. Vamos substituir agora. Quem é o A? 2. Quem é o B? 2. Então, tá aqui, ó, a nossa função. Vou te dar o ponto para encontrar a função. Olhando assim, fala sério, é difícil? Muito fácil. Vamos ver agora sinal de uma função afim. Agora, galera, vamos ver quando ele é crescente e decrescente. Tem aqui, ó, né, a função do primeiro grau nesse esquema aqui. F de x igual a x mais b. Agora, presta atenção, ó. Esse gráfico aqui é o x. Essa reta representa o y. Você não precisa desenhar um eixo y. Mas tem que saber o quê? Essa reta aqui, ó,
representa o y. Agora, então, para saber se ele é crescente, quando A maior do que zero. Então, aqui, ó, quando A for maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então, se basta olhar o quê? X. X positivo, crescente. E quando é que ele é decrescente? Quando A for menor do que zero. Quem são os números menores que zero? Negativo. Então, basta olhar aqui, ó, o A tem que ser negativo. Para facilitar, basta olhar o quê? X. X é negativo? Decrescente. X positivo? Crescente. Não tem erro. E sempre o gráfico é nesse esquema aqui. Agora, dá o sinal da função. O sinal da função é o seguinte, ó, presta atenção. O sinal do f de x. O f de x é o y. Então, vou estudar o quê? O sinal do y. Aqui agora, ó, o y está acima do x. O y acima do x ele é positivo ou negativo? Positivo. Abaixo do x, o y é negativo ou positivo? Negativo. Aqui o mesmo esquema. Acima do x, o y é o quê? Positivo. E abaixo, negativo. Vamos ter que dar o sinal para todo mundo. Só que depois de dar o sinal, tem que encontrar o quê? Raiz da função. Quando encontra a raiz da função, aí você vai poder estudar o sinal. Então, tem que encontrar a raiz da função. Encontrar a raiz da função. O que é a raiz da função? É o valor que anula a função. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x, que é a minha função, mais 4 igual a zero. Então, eu tenho que 2x igual mais 4, quando passa para o outro lado, menos 4. X igual a menos 4 dividido por 2. Então, tem que a minha raiz, o meu x, é igual a menos 2. Então, eu encontrei a raiz. Depois que encontrei a raiz, aí eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho a raiz. Minha raiz é menos 2. Agora, eu vou dar o sinal da função. Olha, eu tenho a função aqui, ó, positiva. Então, f de x maior que zero. Ela é positiva, então maior do que zero. Agora, ó, vamos lá, o f de x, que é o y positivo, é aqui, ó. Essa parte todinha aqui, o y é positivo. E o x está onde? Então, aqui, ó. X é esse aqui. E o x está direita ou esquerda menos 2? Direita do menos 2. Então, ele é maior do que o menos 2. Então, que eu tenho ela positiva, tem também o quê? Essa função negativa. Então, tem o quê? F de x, então, nosso y menor que zero. Agora, ó, vamos lá. O f de x é o y. Y negativo, esse pedaço aqui, ó. Então, esse intervalo aqui, esse pedaço, ó, é o y negativo. E o x correspondente a quem? Esse aqui. Então, o x está à esquerda do menos 2. Então, x menor do que o menos 2. Ora, só que a gente tem a função positiva, negativa, tem também igual a zero. Aqui, não, aqui, ó. Aqui o y vale zero. Então, nosso f de x igual a zero. Para onde? X igual a quem? Igual a menos 2. Então, está aqui dando o sinal da função, onde ela é positiva e ela é negativa. Aí tem essa outra aqui. Vamos separar essa bagaça aqui. Mas vamos lá. Já sabem que para dar o sinal da função, tem que encontrar a raiz da função. Vamos encontrar a raiz. Raiz é o valor do x que anula a função. Então, x igual menos x, tá? Menos continua menos, mais 1 passa para cá, menos 1. Quando o x estiver negativo, faz o quê? Multiplica por menos 1. Então, x é quem? X é 1. Porque muda o sinal do x, muda o sinal do menos 1, fica 1. Então, x igual a 1. Então, minha raiz é 1. Agora, vou fazer o quê? Né? Ó, vamos lá agora estudar o sinal da função. Então, tem o quê? F de x maior que zero. Para x, vamos lá. Maior que zero, esse positivo aqui, ó. Esse intervalo do y é tudo positivo. Então, o x correspondente está aqui. X está à esquerda ou à direita do 1? Esquerda, então x menor do que 1. Só que eu tenho também a função o quê? Se eu tenho ela positivo, também tem negativo. F de x
menor que zero para x, vamos lá. F de x é o y. O y está negativo nesse pedaço aqui. E onde está o x correspondente? Aqui nesse pedaço. Então x está à direita do 1, então x maior que 1. Eu tenho também a função Q, onde ela vale zero. Aqui o y vale zero. Então f de x, que é o nosso y, f de x igual a zero para x, só aqui no 1, o y vale zero, então x igual a 1. Então está aqui, né, nossa aulinha de função do primeiro grau, função do primeiro grau. Aqui, crescente e decrescente, isso dando sinal da função. O próximo vídeo vai ser só exercício de vestibulares de função do primeiro grau. Tá bom? Olhando assim, fala sério. É difícil? Muito fácil. Se inscreva no canal, que é muito legal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.